A Axios relata que a administração Trump está a elaborar um plano com 28 pontos para resolver a guerra na Ucrânia. Quais são esses pontos? Bem, ainda não temos conhecimento completo. Também não sabemos se realmente aborda todas essas preocupações de segurança que a Rússia tem mencionado há muitos anos. E claro, não sabemos se todos os envolvidos vão aceitar, se a Rússia vai aceitar um acordo que realmente pararia a sua guerra de atrito em curso, justamente quando as forças de Kiev estão a começar a desmoronar-se. Mas será que estes relatórios são um sinal de que os Eniwa estão finalmente a despertar para a realidade da situação no campo de batalha? E no que devemos estar atentos no que diz respeito aos avanços russos que estamos a ver nas linhas da frente? Bem, abordamos tudo isso e muito mais com um convidado especial anteriormente, portanto, vamos ouvir essa conversa agora. A juntar-se a mim para discutir o assunto está o Tenente-Coronel Daniel Davis, um veterano de combate, analista de segurança nacional e apresentador do Daniel Davis Deep Dive. Coronel Davis, muito obrigado por ter dispensado tempo para se juntar a mim. É sempre um prazer estar aqui, Rachel. É sempre um prazer tê-lo no programa. Agora gostaria de saber a sua opinião sobre as últimas notícias, pois começamos o dia com um relatório da Axios que afirma que a administração Trump está a trabalhar num plano de 28 pontos para resolver a guerra na Ucrânia, que se concentraria na paz na Ucrânia, garantias de segurança na Europa e nas futuras relações do ZEUA com a Rússia e a Ucrânia. Agora, não há confirmação sobre o que exatamente estaria incluído ou, claro, se todos aceitariam este plano. Mas acha que um acordo é possível ou este é um conflito que terá de ser decidido no campo de batalha? Acho que isto terá de ser resolvido no campo de batalha há muito tempo, porque apesar das chances que os russos tiveram para alcançar um acordo em termos difíceis, que a Ucrânia não gostaria, mas que estavam em cima da mesa e eram possíveis, eles rejeitaram. Então pensei que a única opção para os russos é conquistar o que precisam no campo de batalha. Eles têm os meios e tempo, pois não enfrentam pressão temporal. Então, pensei que era para aí que se dirigia, mas espero agora que tenha passado tempo suficiente e que haja validação suficiente de que a Rússia pode fazer isso e que pode continuar a apertar como uma anaconda até não haver vida no Estado ou nas forças armadas ucranianas. Talvez essa realidade esteja a começar a chegar aos oficiais em Kiev e Washington. Talvez e provavelmente os últimos na fila sejam os da Europa. Não estou totalmente certo se importam se a Ucrânia pode durar ou não. Acho que querem prolongar isto para os seus próprios interesses e lidar com qualquer custo imposto ao Estado ucraniano, apesar do que dizem. Mas agora parece que algumas coisas são diferentes. E uma das razões pelas quais digo isso é por causa das declarações públicas. Não foram muitas, mas houve algumas importantes de Kirill Dmitriev, um dos principais negociadores do lado russo, que afirmou, e penso que foi até numa peça do Axios, que estamos a seguir este caminho porque pela primeira vez ele disse que a posição russa está realmente a ser considerada, ao contrário de outras coisas na Europa que continuam a surgir e que não levam em conta o lado russo de todo. Outras coisas no passado, especialmente de Bruxelas ou de Zelensky, os seus chamados planos de paz, que eram basicamente um pedido para que o lado do poder da Rússia se rendesse e fizesse tudo o que Kiev queria. Nunca aconteceria. Parece que o que se passa nos bastidores é algo que os russos estão a considerar como viável. Recentemente, há uns 10 dias, os russos afirmaram que Sergei Lavrov reiterou que os termos que Putin delineou a 14 de maio de 2024 continuam os mesmos. Portanto, há um ano, no verão passado, ele afirmou que os nossos termos permanecem inalterados, consistente com o que tem dito. Se Dmitriov está a afirmar que as nossas opiniões estão a ser levadas em consideração, isso implica que o Ocidente começa a reconhecer essa realidade e a admitir que este acordo desagradável é preferível a uma destruição total. Parece que estamos a seguir nessa direção. Mas não houve, e procurei toda a manhã, não vi fugas que indiquem quais são esses 28 pontos, além das 4 categorias gerais que mencionaste. E, obviamente, o diabo está nesses detalhes e estou ansioso por descobrir quais são. Mas o facto de Woodcock estar a reunir-se ou ter se reunido em Miami com Umarov, ex-ministro da Defesa, que atualmente penso ser o chefe do seu Conselho de Segurança,
Witkoff está a caminho de para encontrar Zelensky na Turquia, onde ele parece estar agora. Muitas peças estão a mover-se e, Rachel, não podemos ignorar que isto ocorre à luz de grandes escândalos a explodir em Kiev com 3 altos funcionários com ligações diretas a Zelensky sobre corrupção. Centenas de milhões de dólares estão aparentemente a ser desviados para diferentes contas. Pessoas saíram do país. Outro, acho que foi durante a noite, levou o ministro da Energia. A situação parece má e tenho que me questionar, embora não tenha visto evidências para validar isto, mas este timing parece interessante. Questiona-se se talvez alguém de dentro do Ocidente soube desta corrupção desde o início. Não há dúvida de que eles não sabiam disto. E questiona-se se estas coisas surgem agora como um sinal para Zelensky de que o jogo acabou. Ou vais para a prisão ou concordas com este acordo. Tens de escolher algo nesse sentido. Não tenho provas para apoiar isso, mas o timing torna tudo muito cético ou curioso. Bem, um momento. E vou ainda adicionar a isso porque achei fascinante que esta investigação que revela toda esta corrupção dentro do regime de Zelensky venha do Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia, ou NABU, que foi apoiado pelo Zelwa em 2014, porque eles, sabe, prestaram assistência. Bem, voltando a este golpe em Kiev, eles disseram: precisamos mesmo parecer que estamos a lidar com a corrupção aqui. Então, instalam este gabinete. E então, de repente, este burô aparece aqui em 2025 e está a denunciar todo o círculo íntimo de Zelensky. Portanto, estou consigo. Parece um pouco como bem. E Antes disso, Zelensky, acho eu, ultrapassou os limites e disse: sabe, vou livrar-me do Nabu. E tentou isso. Houve um alvoroço na Ucrânia entre as pessoas. Pergunta-se o que se passava com as pessoas secretas encarregadas disso no Ocidente. Mas, considerando tudo, acho que ele exagerou nas ações e já não é bem-vindo no Ocidente, e parece que podem estar a chegar ao fim da sua utilidade para eles. Estou a dizer-lhe, soube disto desde o início. Quando a sua utilidade para o Ocidente acabar, vão descartá-lo como um trapo sujo, sem pensar 2 vezes. Pergunta-se se estamos nesse jogo final agora. sim. E quando olhas para a posição do Zewa, também sei que o Trump entrou, claro, fazendo campanha prometendo acabar com esta guerra. Não creio que ele queira particularmente estar envolvido nesta guerra. Mas, ao mesmo tempo, esta ideia de que vamos simplesmente passar esta guerra para a Europa não correu muito bem. Ok? Ficou claro que a Europa não tem os recursos nem as capacidades para lidar com esta guerra por procuração contra a Rússia. Assim, consigo ver a administração Trump a pensar: e agora? Certo, como lidamos com Zelensky, como lidamos com um possível acordo, porque mesmo olhando para estes relatórios do plano de 28 pontos, que tens razão, eu não vi nada sobre quais são esses pontos reais. Mas ao ver esses relatórios, penso, ok, Washington e Moscovo podem concordar, mas quem garante que alguém em Kiev não tenta sabotar ou que alguém na Europa não tenta sabotar quando se trata de um possível acordo a ser realmente implementado? Onde é que estão as suas esperanças em relação a isso, especialmente quando não é apenas o Zelensky? Ainda há muitos destes radicais neonazis à sua volta em Kiev que podem tentar criar problemas para uma possível paz na região. Sim, ouça, acho que tudo se resume a algo simples, que é o que Donald Trump está disposto a fazer, comandar e ordenar, e sejamos francos sobre isto. Se ele disser que isto está a chegar ao fim e depois, nos bastidores, disser a todos os líderes de Kiev e a todos os líderes europeus que o jogo acabou aqui, é para onde vamos com isto. Se alguém sair da linha, está por sua conta. Eu vou afastar-me disto. Portanto, nem pense em tentar envolver-nos com alguma notícia de última hora e algo que exploda aqui, sabe? Alguma bandeira falsa ou qualquer outra coisa real. Qualquer coisa que alguém faça que alegue que, agora temos de escalar esta guerra. Estás por tua conta. Vamos avançar com um plano de paz e qualquer coisa que faças será por tua conta. Se quiseres arriscar guerra com a Rússia, falo-ás sem apoio dos IQ1. Quero dizer, eu teria agido de forma drástica se fosse o presidente e digo que ele devia ter feito isso há muito tempo. Defendi que devia ter feito isso talvez no final de janeiro deste ano, sabe? Depois de ter tomado posse. Podia ter começado isso logo então. Tinha poder e meios. Deixou agravar-se por muito tempo por razões que talvez nunca compreenda até lermos o livro de Revelações daqui a 5 ou 6 anos. Mas seja como for, o facto é que agora ele pode fazer isso. E não há dúvida de que há muitos
tanto em Kiev como em Bruxelas e noutras capitais da Europa, que adorariam que isto continuasse. Não importa quantas pessoas morram, acreditam que podem prolongar isto por anos e querem continuar, sabe, a chamada sangria da Rússia. Ignoram que, ao tentar fazer a Rússia sangrar, eles próprios têm sofrido economicamente e militarmente, em termos de pessoal, etc. Mas, no geral, o saldo líquido para a Rússia tem sido aumentar profundamente a sua força, e a força relativa entre os dois lados é ainda mais acentuada do lado russo. O nosso lado tem enfraquecido desde o início. É autodestrutivo e ilusório o que o Ocidente faz. A ideia míope de que a Rússia pode ser prejudicada desta ou daquela forma, com este míssil, ou disparando um ataque MS aqui, seja o que for, e um pequeno ataque, e ai, conseguimos, sabe, a Rússia teve esta instalação de energia destruída. Bom, faz um vídeo bom, mas não muda o equilíbrio geral de poder. E o resultado de tudo isto continua a ser a Rússia a aumentar e nós a diminuir. Uma coisa um bocado estúpida, mas é onde estamos. Sim. E como estás a apontar, isso lembra-me os primeiros dias do segundo mandato de Trump no início deste ano, quando ele criticou Zelensky. Certo, quando tivemos esses relatórios de que Trump estava a cortar o fluxo não apenas de armas para a Ucrânia, mas também de partilha de inteligência militar-chave. Agora, isso só durou alguns dias. Mas quando recebemos estes relatórios recentemente, como quando estamos a ver o exército ucraniano anunciar esta semana que as suas forças usaram mísseis ataque-MS fornecidos pelo ZEUA em ataques no território russo, o Ministério da Defesa da Rússia confirmou na quarta-feira que as forças ucranianas lançaram pelo menos 4 mísseis do ZEUA na cidade russa de Voronezh, no sul. Agora sabemos, claro, que sim, estes mísseis foram fornecidos sob a administração Biden em 2023, mas requerem dados de alvo fornecidos pelos EUANAs em tempo real. Então, quando se olha para o envolvimento dos ZTUA, e sim, a realidade de que, ok, os ZTUA poderiam recuar e dizer a Kiev, olhem, não há mais apoio. Como vê o que os EUA estão a fazer atualmente, mesmo com estes relatórios de que as conversações estão em curso? Bem, isso faz parte do que eu não quero dizer de forma muito forte, mas algo como a esquizofrenia das nossas políticas. Dizemos uma coisa, mas muitas vezes fazemos outra. E uma pessoa tem de se perguntar se a mão direita comunica com a esquerda? A Casa Branca está ciente de que isso acontece? Não sei, pode estar preso em algum nível operacional. Nunca chega sequer aos responsáveis estratégicos em Washington, não é totalmente claro. Ou mesmo quem está autorizado nisto, tem de se perguntar qual é o seu objetivo aqui. Quero dizer, qual é o propósito de ter 4 mísseis ataque-MS para fazer isto? Então, veja, tivemos durante a noite, creio que foi algo em torno de 550 e tal disparos no total da Rússia para a Ucrânia com estes drones e mísseis avançados de longo alcance. Acho que foram cerca de 80. Se ouvi bem, era esse o número de calibres de mísseis a sobrevoar a Ucrânia. Cerca de 80 causaram muitos danos, atingiram muitos alvos e apenas contribuíram para a deterioração do sistema energético da Ucrânia. Está a causar cada vez mais problemas. Mas isso não retirou o lado ucraniano do conflito. São cerca de 80, correto? 4 aqui, e isso é algo raro. 80 é comum. Mísseis, sabe? Várias vezes por semana. Há sempre alguns mísseis a entrar, às vezes muitos, outras vezes poucos. Mas isso não retira a Ucrânia do conflito. Quanto menos, uma mão cheia. 4 mísseis de longo alcance a entrar na Rússia vão ter algum efeito na frente tática, no curso da batalha, na linha da frente. Então, por que quer seguir esse caminho? Só porque pode, porque acha que talvez a guerra esteja a chegar ao fim? Então, bem, esta é a nossa última oportunidade de, sabe, provocar a Rússia mais uma vez. Talvez façamos isso. Mas, sabe, cada vez que faz algo assim, especialmente porque requer a participação americana, continua a aumentar o risco de escalada que a Rússia pode, do seu lado, dizer: bem, esta guerra está a chegar ao fim. Mas, sabe, estou farto disto. E antes que percamos a chance, vou dar-lhe uma lição e tomar uma ação aqui que, como sabe, talvez vá além do que já fizemos antes. Portanto, há o risco de escalada, seja por erro de cálculo, erro, julgamento imprudente, raiva, tolice, o que quiser. Enquanto continuarmos a fazer coisas assim, há o risco de que isto escale e não há qualquer benefício para o nosso lado. Espero sinceramente e rezo para que estes relatórios que surgiram esta manhã, que parecem ganhar interesse e força, sejam verdadeiros para que possamos acabar logo com esta guerra e retirar a possibilidade de escalada da equação. Sim. E quando olhas para a posição em que os Kiowa estão, estou contigo. Não há nada que beneficie o povo americano ao continuar nesta guerra por procuração contra a Rússia.
E mesmo com o vai e vem sobre isso, é como se tivéssemos planos para conversações num dia ou planos para um acordo no outro dia. A única constante tem sido os avanços russos no campo de batalha. Estamos a ver os seus avanços não só em torno da tomada de Pokrovsk e Kupiansk, mas agora a avançar sobre Seversk e Liman e a região de Donetsk. Como vê a situação atual no campo de batalha e as crescentes vantagens da Rússia nesta guerra de atrito em curso? Sim, além de Pokrovsk e Kupiansk, com Pokrovsk praticamente perdida, restam apenas algumas ruas nos arredores sob o controle ucraniano. Mirhor, no Grad, cidade irmã, encontra-se agora completamente cercada. E então em Kupiansk estão a aproximar-se, sabe? A fechar fisicamente esse caldeirão. Já o tem sob controle de fogo, etc. Mas depois, na área de Zaporizhia, há avanços contínuos das forças russas ao longo da costa desse curso de água e mais perto da cidade de Zaporizhia, não longe dos arredores, tem Siversk hoje de manhã. Foi isso. Nas últimas 12 horas, houve avanços significativos na cidade, cerca de 25% dela nos arredores também, enquanto os disparos em Kramatorsk e Slaviansk continuaram a aumentar. Existe um adicional, e observemos Júlia, Polya, entre outros, há bastante ao longo de toda a linha da frente. Esse é o ponto principal. E lá em cima, na área de Kharkiv, tem havido mais avanços nessa zona, com a Rússia a continuar a mover-se literalmente do norte até ao sul e quase em todos os pontos entre eles. A Ucrânia simplesmente não possui tropas suficientes. Recentemente foi revelado, creio que tenha sido Julian Rivka ou possivelmente o secretário de Estado Rubio. Um deles, não me lembro qual, mencionou que a Ucrânia tem cerca de 17 mil mobilizados por mês, em média. É uma mobilização forçada, de qualidade inferior, pois estão a retirar pessoas da rua. Até ao presente momento, nos primeiros 10 meses deste ano, registraram-se cerca de 161 mil deserções. Não sabemos ao certo as perdas no campo de batalha, mas provavelmente são equivalentes a esse número, se não forem ainda superiores. Vê-se que o número que pode trazer e o número que está a sair, devido a baixas mortais e deserções, está a diminuir a cada mês, não consegue compensar as perdas. Entretanto, os russos, por outro lado, têm tantas tropas que conseguem rodar unidades inteiras, regimentos inteiros fora da linha e trazer outro para substituí-los, dando-lhes meses para se reorganizarem, descansarem, treinarem novamente, etc., e depois voltarem a colocá-los em ação. Eles não têm falta disso. Estão a priorizar o poder de fogo, pois também têm vantagens nos drones. As capacidades antidrones e as bombas planadoras estão a expandir-se em alcance e letalidade. Os drones avançaram, como os Garand 3 com propulsão a jato. Não há categoria onde o sistema esteja equilibrado e em paridade. A Rússia está em vantagem em todas elas e a subir. Não há base para sequer esperar que uma derrota possa ser evitada. Esqueça ganhar. Isso está fora de questão, nem é considerado. Agora, não há hipótese de evitar uma perda. Todos os dias, estes números diminuem deste lado e crescem do outro em todas as categorias. A velocidade irá aumentar, já observamos isso neste instante. O repórter alemão Rivka, Julian Rivka, afirmou que neste momento as perdas do lado ucraniano para o mês de novembro estão a aproximar-se de cerca de 1.000 quilômetros quadrados, o que seria um recorde absoluto desde o início de 2023. Basicamente, desde que a invasão inicial foi resolvida, este poderia ser o maior número num único mês. Significa que estamos a ganhar velocidade após 586 quilômetros quadrados terem sido capturados pelos russos em outubro. Isto está a evoluir e é mal para a Ucrânia. Absolutamente. E acho que resumiste isso perfeitamente, que isso não se trata de ganhar uma guerra neste momento, é apenas olhar para, ok, quando é que a perda inevitável acontecerá. E também uma lembrança, porque durante anos, os mídia no Ocidente focaram-se na ideia de que a Rússia está a tomar muito território, sem perceber que qualquer território que os russos tomem significa destruir as linhas defensivas de Kiev e a sua capacidade de manter território. Agora estamos a ver que eles não conseguem segurar nada. E é um ponto importante que penso ser relevante destacar, é que os objetivos russos não têm sido o território. Está a aumentar agora a velocidade, não porque eles estejam a fazer algo diferente, que queiram capturar mais território, mas porque o seu objetivo principal é a destruição das forças armadas ucranianas para matar o maior número possível de soldados e feridos permanentes.
Esse é o objetivo. Portanto, esse é o efeito da desmilitarização de que falam. Não precisam preocupar-se com um tratado. Eles tratarão disso por si próprios. E se chegarem a um ponto mínimo em que o tecido literalmente se rasga, poderão simplesmente conduzir para o interior, pois não haverá tropas suficientes para defender, e então tudo poderá acabar. Não precisa preocupar-se com esta conquista gradual de território. Basta destruir a estrutura e depois não há defesa. Esse parece ser o objetivo principal da Rússia, que prioriza proteger as suas tropas e maximizar o poder de fogo, com todas estas vantagens que tem para não perderem tantas tropas e terem todo o tempo do mundo. Pode chegar a um ponto crítico e então pode haver uma explosão de uma barragem, permitindo que os russos entrem em massa. Algumas pessoas no Ocidente começam a perceber que esse ponto de inundação se aproxima e querem evitar isso. Espero que seja. Espero sinceramente que consigam ver a realidade, em vez de continuarem a postergar o inevitável enquanto as circunstâncias continuam a deteriorar-se para Kiev. Agora, enquanto o tenho aqui, quero perguntar rapidamente sobre a situação na Venezuela, pois tenho acompanhado isto há semanas, esperando ver o que acontece. Vamos ver ataques diretos do ZEUA na Venezuela? O USS Gerald R. Ford chegou ao Caribe esta semana. O New York Times relata hoje que Trump aprovou planos da CIA para medidas secretas dentro das operações na Venezuela, que poderiam servir para preparar um campo de batalha para ações futuras. Disseram também que Trump reabriu canais de comunicação indiretos com o governo de Nicolás Maduro. Como vê as tensões atuais? É possível que os EY façam um acordo com Maduro e recuem, ou isto é apenas uma espécie de preparação para uma futura guerra? Tudo depende das conversas sobre o que foi perguntado ao presidente Trump no fim de semana passado, penso eu, ou há poucos dias. Está disposto a falar com Maduro? Ele disse que está disposto a falar com qualquer pessoa. Perguntaram-lhe sobre o que iria falar e ele respondeu que não sabia que dissessem a ele. Fiquei a pensar: o que queres dizer com isso? Diga-me você. Essa é realmente a questão importante. Sobre o que quer falar com ele. Ele está. Maduro já ofereceu quase tudo, a sua riqueza mineral, petróleo, gás, etc. Quero dizer, praticamente colocou tudo numa bandeja de ouro. Normalmente isso funciona com Trump, mas por alguma razão desta vez ele não tem estado disposto a aceitar. O que alguns relatórios estão a dizer é que a discussão é sobre você, Maduro, sair. Como se ele dar todas estas coisas não fosse suficiente por alguma razão. Há apenas esta obsessão na administração Trump. Não sei se é com o próprio presidente Trump, se é com o Marco Rubio, o secretário de guerra, Rex Def, não sei quem é. Talvez seja outra pessoa. Parece haver esta obsessão de que Maduro tem de sair e de que temos de conseguir realizar este golpe de uma forma ou de outra. E assim as conversas parecem ser sobre Maduro sair por conta própria ou sair devido ao poder militar. É por isso que estou realmente interessado em ouvir o que a administração tem a dizer, porque nada faz sentido além disso. Não há absolutamente nada sobre isto nesta parte do hemisfério em relação à Venezuela. E isso inclui a suposta questão das drogas. Esqueça, é só uma cortina de fumo. Há um monte de outras pessoas na região que têm uma propensão muito maior para que drogas ilegais entrem nos Estados Unidos. Eles estão como em 15º ou 16º na lista, bem lá embaixo. Mas ele afirma que é disso que se trata. Mas se não for essa a situação, então o que mais resta, exceto desejar uma alteração de regime? E se o Maduro não se retirar, então o que será? O que é que vamos fazer? O que é que o presidente Herman irá fazer a seguir, com tanto poder de fogo à sua disposição e a tentação de utilizá-lo? Digo-lhe, se procedermos dessa forma, pode resultar num desastre absoluto, sem qualquer mitigação, pois isso desencadearia uma guerra de insurgência de baixa intensidade contra as nossas forças. Temos uma quantidade significativa de poder de fogo na região, mas um número reduzido de tropas no terreno. Então, não vais entrar lá e simplesmente mandar F-18s bombardear o país todo, vais destruir muitas coisas. Mas se não puserem tropas no terreno, não vão conquistar nada, nem fazer ninguém sair, a menos que façam um ataque de decapitação. Mas, a parte disso, e se não tiveres sucesso nisso, o que vais fazer? Vais enviar os Marines para lá, vais mandar mais 100.000 tropas para a área, ou vais começar uma guerra e depois simplesmente afastar-te dela? Não sei, mas todos os resultados são maus e não vejo nenhum resultado positivo para os Estados Unidos. E espero também que, neste caso, a sanidade prevaleça e que não entremos em conflito.
Eu também espero que sim. Sei que gastaram todo esse dinheiro, enviaram todo esse material para o Caribe, mas quando olhas para o exército venezuelano, né, o facto de não terem se virado contra Maduro, para mim isso indica que mesmo que realizes um ataque de decapitação bem-sucedido, o que impede o seu principal general de assumir o poder e, sabe, ser o próximo Maduro, não resolves nada. Estou consigo. Espero que a sensatez prevaleça e continuarei a manter-me atento a esta situação. E agradeço sempre por tirar um tempo para se juntar a mim e analisar todas as novidades aqui. Tenente Coronel Daniel Davis, veterano de combate, analista de segurança nacional e apresentador do Daniel Davis Deep Dive, que podem encontrar no YouTube. Muito obrigado por ter dispensado o seu tempo para se juntar a mim. Prazer é meu. Obrigado, Rachel.